não recuaremos, permaneceremos de pé, mesmo que tudo ao nosso redor pareça não fazer sentido. Não importa se existe caos, se existe guerras, epidemias, não importa a quantidade de notícias ruins que nos cercam, nós confiamos no Deus da nossa salvação. Entre um topo e outro, a gente sempre vai enfrentar os vales. Não sei se já te disseram isso, mas eu vou te dizer hoje, não dá para ir levitando entre um topo e outro. E é por isso que em alguns momentos que a gente vive, parece que está tudo indo bem, e aí do nada, você pode dizer isso comigo, diga do nada, parece que algumas coisas saíram de lugar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente está firmado em Deus, a gente tem uma segurança. Pode tudo parecer que está fora de ordem, mas quando parece que está desmoronando, em Deus eu creio, só está se encaixando. Pastor, parece que tudo está fora de ordem. Fique em paz, irmão. Você não falou para Deus fazer a vontade dele? Você crê que o que a palavra diz é uma verdade? Então, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra diz que aquilo que Ele tem para nós, a riqueza que Deus tem para nós, não acrescenta dores. A palavra de Deus diz que a paz que Deus nos dá não é como o mundo dá. Então, se você está em Deus, se você entregou para Ele o controle, se você entregou para Ele o governo, fique em paz. Se parece que está tudo desmoronando, na verdade, no plano de Deus está tudo se encaixando. Às vezes a gente olha para alguém que estava firme na fé e que se afastou. Não julgue, não tem a ver com quanto ele é apaixonado por Jesus ou não. Mas a grande verdade é que a maior parte das pessoas que desiste no meio do caminho é porque colocaram sua perspectiva no que se levanta contra si, não naquilo que guarda em meio a qualquer levante. Sabe, se a gente for olhar para o tamanho dos gigantes, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar para a força das ondas, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar para algumas palavras contrárias, a gente vai ter medo. É por isso que Deus está falando aí, para de olhar para tudo isso e olha para mim. Então entenda, a maior parte das nossas crises gira em torno da gente acreditar que Deus não fala. A grande verdade é que a maior parte das nossas crises acontece por a gente não entender o que Deus fala. Deus não está em silêncio. A gente que está ouvindo conselhos demais a ponto de não considerar os dele. Não tenha medo, Josué 1,9, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não recue em meio aos ataques. Não se apavore durante as tempestades. Não dê acesso a quem não te dá destino. Não se distraia no meio do processo. Não perca a confiança na promessa. Não se esqueça, você não está sozinho. Para conquistar um novo topo, você vai ter que enfrentar novos vales, irmão. Todo herói da fé foi forjado em meio a tempestades. Existe um ditado popular que diz que marinheiro bom não é feito em mar calmo, porque você confia em um marinheiro que já enfrentou outras tempestades. Se esse marinheiro chegar para você e falar assim, ei, fique em paz, vai dar tudo certo, você descansa. Por quê? Porque esse cara já venceu tempestades antes dessa, ele sabe o que está falando. Os gigantes não cairão do nada, as muralhas não cairão do nada, as tempestades não cessarão do nada, os ataques não cessarão do nada. Eu não vou desistir. Diga, eu não vou parar. Eu não vou recuar. Daniel no meio da Babilônia, exercendo o governo. Não adorarei outro Deus que não for o Deus vivo. Ei, você vai para a fornalha. Ei, os heróis da fé, vocês vão ser colocados em covas de leões. Ei, você está se sentindo incomodado porque eu estou aqui? Reclama com quem me colocou. José governava dentro do cativeiro, irmão. Daniel influenciava dentro da Babilônia. Paulo falava diante do governador, e o que Deus está falando para nós é, ei, o que é Miami ou o que são as nações diante do Deus que pode todas as coisas? A palavra de Deus diz, ei, me pede e eu te darei as nações por herança. Sabe o que eu quero liberar sobre você nessa noite? A gente está finalizando aqui, é que não importa aquilo que vem contra você, existe um Deus que criou todas as coisas ao teu redor antes de qualquer desafio que você tenha existir. Então entenda isso, se Deus chegou antes do caos, dá uma ordem para o caos e diz para ele, ei, você chegou atrasado, já existe uma palavra de Deus que chegou primeiro na minha história. E essa palavra é, Deus é o meu refúgio e fortaleza, Deus é socorro presente na hora da angústia, Deus é aquele que guarda a minha entrada e a minha saída, Deus é a minha justiça, Deus é a minha esperança, Deus é o princípio e o fim. A minha história não havia começado e ele já era. A minha história na terra vai terminar e ele continua sendo, mas a boa notícia é que para aqueles que esperam no Senhor, existe renovo disponível.